se eu te disser que é possível aumentar o tamanho dos seus testículos com um procedimento super simples, rápido e seguro, que é feito há muito tempo, mas poucas pessoas falam sobre esse assunto? Então fica comigo que eu vou te explicar que procedimento é esse, como ele é feito, recuperação e tudo mais. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Muitos homens acreditam que têm os testículos pequenininhos, miúdos, atrofiados e se sentem desconfortáveis para usar na sunga, na piscina, na praia. Isso traz um prejuízo na autoestima desses homens. Então, para começar, vamos falar quando que o testículo é considerado pequeno, atrofiado. O testículo normal ele varia de 15 a 25 ml. Então, quando é menor que 15 ml, ele pode ser considerado menor. Não quer dizer que ele não funciona, que ele não é adequado, nada disso. Mas ele pode ser considerado abaixo da média. Normalmente, esse valor a gente consegue pelo ultrassom Doppler testicular, que inclusive vai ver além do volume testicular, simetria, entre outras coisas, ele vai ver se tem varicocele, né? Se tem algum cisto, entre outras coisas. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você acha que seu testículo é maior ou menor que a média? Mas vamos lá, o que pode causar a diminuição desses testículos? Diversas coisas, desde traumas, homens que tiveram criptorquidia na infância, aquele testículo alto, que depois desce na bolsa, às vezes ele desce, mas fica atrofiado, após uso de anabolizantes, né, reposição de testosterona por longos períodos, cachumba com infecções, né, quando desce, entre outros tipos de infecções, né, Orchiepididimitis, e também a varicocele, né, que são as varizes escrotais. Em alguns casos, ela pode causar atrofia testicular. Dessas causas aí, se você tem testículo pequeno, qual que é a sua? Me conta aqui nos comentários. Mas independente disso, pô, Edu, acho que o testículo é pequeno, independente se ele for ou não. Como é que eu posso fazer para aumentar o tamanho dessa bolsa ali, para ter um sacão mais aparente? Basicamente de duas formas. A primeira forma é suspendendo, ou seja, parando de usar anabolizantes ou reposição de testosterona, né? Quando você para de usar, o corpo entende, opa, parou de vir testosterona aqui, vamos trabalhar mais. E ele estimula o testículo a produzir testosterona e espermatozoides. Isso faz com que o volume testicular volte ao normal, mas assim, volte ao seu normal. Então, se antes de você usar a testosterona ele já era menor, ele vai voltar para esse tamanho. Ah, Edu, mas demora muito para voltar ao eixo naturalmente. Tem algum jeito de agilizar isso daí? Tem sim, dá para usar clomifeno, HCG, obviamente com supervisão médica, que acelera esse processo, mas o que vai ditar mesmo é o tempo. Putz, Edu, mas eu já fiz tudo isso já. Ou nunca usei testosterona, é assim mesmo, sempre foi. Tem alguma forma de aumentar ali a bolsa escrotal para dar um volumão legal? Tem sim, a gente usa a prótese testicular. Eu não trouxe a minha aqui, vou falar para o Alan colocar aqui na tela, meu editor, coloca aqui na tela algum vídeo ou foto de uma prótese testicular. Você vai ver que ela é semelhante a um testículo normal, né? A consistência também, ela é bem molinha. Tem vários tamanhos, desde 10, 20, 30, até 40 ml, né? Que dá um volume bem legal para a bolsa. E a gente coloca normalmente, é uma cirurgia super simples, de meia hora cada lado, né? 1 hora no total, que a gente coloca na frente do testículo atrofiado. Isso gera um aumento da bolsa escrotal, bem significativo, né? Obviamente, depende do tamanho que a gente colocar, né? Normalmente a gente coloca um tamanho 50, 75%, né? Maior do que o testículo prévio, de preferência. Para quê? Para cobrir, né? O testículo prévio e aí dar esse maior volume para a bolsa escrotal. Normalmente o paciente recebe alta no mesmo dia do procedimento, né? Feito no centro cirúrgico, acabei não falando, né? Mas com hack anestesia e sedação ou com anestesia geral, né? É bem tranquilo, bem sossegado. Depois do procedimento, o paciente tem que seguir uma série de orientações, né? Usar suspensório escrotal por 1 mês, fazer bastante bolsa de gelo, normalmente por 20 minutos a cada 3 horas, para desinchar, porque a gente coloca, aí fala, Edu, ficou bom, hein? Ficou uma bola de touro aqui, mas na verdade é porque tá inchado, aí vai desinchando, e fica um tamanho natural. Outra coisa é que sempre que a gente coloca, tem gente que fala assim, Edu, senti que ficou mais alto. Calma, relaxa, é assim mesmo. Isso daí vai descendo. É que nem quando você coloca um sapato novo. Você coloca, parece que ele tá apertado, aí deu uma semaninha, ele já deu uma laceada e já ficou mais natural. Você nem sente que tá apertando. E por aí vai, exatamente com a prótese testicular. Qual que é a principal dúvida que os pacientes me fazem, tanto aqui quanto no meu perfil do Insta? É se fica muito artificial. Se, por exemplo, Edu vai ficar com 4 bolas ali com aqueles queixos lá estranhos. Não, porque a prótese fica bem maior, né? Ela fica na frente, então cobre ela. A gente deixa solto, então, obviamente, se precisar examinar, fazer uma cirurgia no testículo, por mais que seja atrofiado, às vezes nem tem função mais, mas se tiver um testículo pequenininho, mas que funcione,
Dá pra mexer, dá pra operar, dá pra examinar tudo normal. Mas isso pra quem tem mão. Mas pra quem vê assim, não dá pra perceber, porque fica um volume bem legal. É uma pena que eu não posso colocar aqui na tela os antes e depois. Mas quem vai no consultório e tem curiosidade em saber, eu mostro aí no tablet e o pessoal costuma gostar bastante. Agora, se a sua questão não é muito o tamanho dos testículos, né, das bolas, e sim o tamanho do pênis, eu fiz uma série completa aqui no YouTube falando tudo sobre isso. Vou deixar aqui no final do vídeo, vocês vão gostar. Um abraço.